Boa noite. Boa noite, pós-graduando do CNNutro e do CENEP. Em nome da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, agradeço a sua presença nesta live exclusiva com discussão de caso, que é realizada às terças-feiras, às 19h30. Não deixem de participar para manter seus conhecimentos em nutrologia sempre atualizados. Será uma apresentação de 15 minutos e depois teremos 20 minutos para perguntas. Vocês podem ir formulando no Q&A. E hoje o nosso convidado é o professor Dr. Orsini Valente, que apresentará um caso clínico de diabetes com complicações. É uma oportunidade para você acrescentar experiência clínica na área de diabetes e nutrologia. O professor Dr. Orsini Valente é professor emérito da Faculdade de Medicina do ABC, professor titular do Departamento de Medicina da Unifesp, diretor do Departamento de Diabetes da ABRAN e doutor em endocrinologia pela Unifesp. Bem-vindo, professor Dr. Orsini Valente. Obrigada por sua presença hoje conosco. O senhor tem a palavra. Bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado, Marcinha, pela apresentação. É um prazer, meus queridos, estar aqui com vocês, fazendo exatamente aquilo que eu gosto muito, que é exatamente discutir casos clínicos com vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, eu vou discutir um caso de diabetes. No tempo, isso é um caso que eu tive na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fazia ambulatório, numa época em que nós não tínhamos todas essas armas terapêuticas que temos hoje. Então, é um paciente que tem tantas complicações, e claro, não pensem que todos os diabéticos evoluem dessa forma, né? Esse paciente, naquela época, sob o ponto de vista medicamentoso, nós tínhamos pouquíssimos medicamentos e também a orientação educacional era muito pobre. Muito bem. Então, trata-se de um paciente que 68 anos, branco masculino, é um comerciante, é um paciente diabético há 25 anos, portanto ele tinha 43 anos quando ficou diabético. Durante 10 anos ele fez uso de metformina e glibenclamida, né? A metformina vocês conhecem muito bem, é uma medicação que existe aí há 70 anos, todos nós utilizamos como primeira opção no tratamento de diabetes. E a glibenclamida é uma sulfa que tem por função aumentar a produção de insulina pelo pâncreas. Há 6 meses, esse paciente apresentou uma descompensação, começou a apresentar poliúria, polidipsia, emagreceu bastante. E nessa ocasião, a medicação oral não deu conta de manter esse paciente com os níveis de hemoglobina glicada no alvo, e foi mantida a metformina, foi suspenso a glibenclamida e foi introduzido insulina NPH 15 unidades às 22 horas. De 15 anos para cá, esse paciente vem mantendo o uso de insulina 30 unidades subcutâneas às 8 da manhã e 10 unidades às 22 horas. Há 1 ano, ele vem apresentando tremores, palpitações e sudorese, ou seja, vocês estão percebendo que ele está com sintomas clássicos de hipoglicemia. Não é porque está tomando errado, nem porque está havendo produção endógena de insulina, que melhorou. Esses sintomas de hipoglicemia melhoraram após diminuição da dose de insulina. E 6 meses para cá, ele vem apresentando cansaço, dor nas pernas, tontura, sensação de desmaio quando está em pé e dificuldade para caminhar. Ele apresentou 2 quedas ao levantar nos últimos 20 dias. Então, só para resumir para vocês, porque se vocês não perderem exatamente o início do caso, fica difícil acompanhar. Então, paciente diabético 2, tomava antidiabético oral, depois descompensou, precisou começar a tomar insulina, NPH, que é a insulina mais usada no país até hoje, né?
principalmente no serviço público de saúde, no Sistema Único de Saúde, nas universidades. De um ano para cá, hipoglicemia, e uma coisa que nós vamos ter que explicar. Ele apresentou 2 quedas nos últimos 20 dias ao levantar. Então, eu vou responder rapidamente, são inúmeras questões, então vocês vão fazendo as perguntas na medida que vai surgindo, né? Mas eu vou tentar responder alguns questionamentos que eu julgo de grande importância para vocês. Por que escolhemos as 22 horas para iniciar insulina NPH? A primeira resposta seria assim: todos nós temos entre 6 e 8 horas da manhã um fenômeno do alvorecer. O que acontece no fenômeno do alvorecer é um aumento de glucagon, de corticoide, de GH. Então, como a insulina NPH tem um pico às 8 horas, de 8 horas depois de aplicada e dura 12 horas, nós, evidentemente, quisermos que houvesse uma coincidência da aplicação da insulina às 22 horas para que às 6 horas da manhã, 7 horas, pudesse exercer o seu efeito máximo. A hipoglicemia, eu gostaria de estar olhando para todos vocês e perguntar e gesticular e esperar vocês responderem para me explicar. Mas nós temos que nos adaptar a esse novo momento, não é mesmo? Então, a hipoglicemia desse paciente se deve provavelmente ao seguinte: esse paciente ele é diabético desde os 43, tem 68. Naquela época, né, vocês vão ver nos antecedentes, eram pacientes que viviam mal compensado, e o que acontece é que o diabético mal compensado ele tem microangiopatia. Ele tem acometimento do rim, acometimento dos olhos e dos nervos. E na medida que o tempo passa, o diabético está sempre descompensado, nós vamos tendo uma queda na taxa de filtração glomerular. Essa queda na taxa de filtração glomerular faz com que a insulina tenha uma meia-vida muito aumentada na circulação, porque ela é eliminada com incompetência por um rim que já perdeu muitos ml por minuto de taxa de filtração glomerular. E esse tempo a mais circulante faz com que esses pacientes fiquem propensos à hipoglicemia, tá bom? Qual a provável causa do desmaio apresentado pelo paciente? Eu respondo para vocês e diria assim: vocês devem estar querendo responder isso. Não é hipoglicemia. Por quê? Porque o que está acontecendo com o nosso paciente é que ele só perde o sentido, ou só desmaia, quando ele levanta. Então, nada melhor do que nós pensarmos numa hipotensão ortostática, numa hipotensão postural, que pode ocorrer nos pacientes que têm não só neuropatia periférica, mas que têm neuropatia autonômica. O que significa neuropatia autonômica? Significa os nervos acometidos que inervam os órgãos, o coração, o esôfago, o estômago, o intestino, a bexiga e assim por diante. Tá bom? Então, vamos ver se isso ocorre. Vamos ver aqui os antecedentes. O paciente nega tabagismo e etilismo, mas conta 2 internações por cetoacidose diabética, que é a complicação máxima que esse paciente apresenta. Tá bom? A mãe era diabética hipertensa. Esse paciente foi submetido a 2 fotocoagulações. Só para resumir para vocês, quando o paciente faz coagulação, é porque ele já tem uma retinopatia proliferativa. Então, o que acontece é que já formou neovasos. Existe uma hipóxia na retina, formação de colaterais, são esses neovasos, que são muito frágeis. O paciente que faz uma hipertensão arterial ou um esforço, esses vasos se rompem com muita facilidade, pode sangrar no vítreo e você pode perder a visão. Por isso, o oftalmologista, nosso colega, faz a fotocoagulação. O paciente perde um pouco da visão periférica, mas evita um rompimento agudo com perda aguda da visão. Cansaço aos grandes esforços. Isso aí dá uma discussão de muito tempo. No entanto, se ele fosse um fumante inveterado, podia ser até um DPOC, não é o caso.
Então, aí nós temos que pensar em dois aspectos. O primeiro deles é que o paciente desde os 43 anos, hoje tem 68, mais de 40 anos de diabetes, possa ter um quadro de insuficiência cardíaca. E por que insuficiência cardíaca? Hipertensão arterial associado à miocardiopatia diabética. Quando você faz um esforço maior, você aumenta a pressão capilar pulmonar. E aumentando a pressão capilar pulmonar, essa pessoa pode ter falta de ar aos esforços, inclusive tosse seca. Também a tosse seca é proveniente exatamente de uma hipertensão no capilar pulmonar. Tá bom? Períodos de diarreia inexplicáveis, tá? Que depois nós vamos ver. Eu vou explicar para vocês. Dor em queimação nos membros inferiores, principalmente à noite. E impotência sexual de 2 anos para cá. Quais são as questões mais importantes? Veja, falta de ar aos grandes esforços, acabei de explicar para vocês. Existe uma suspeita de insuficiência cardíaca nesse paciente que nós vamos depois tentar comprovar. Se for insuficiência cardíaca, provavelmente é uma miocardiopatia hipertensiva, né, associada à miocardiopatia diabética. A diarreia, por que os pacientes de muito tempo, veja, os pacientes estão vivendo mais hoje. Em diabetes tipo 1 hoje, claro que são os pacientes que são médicos, eu tenho médicos no consultório, inclusive endocrinologistas, diabetólogos para se cuidar de si, e que estão com 50 anos de diabetes muito bem. Né? Coisa que antigamente, isso há 30 anos atrás, com 15 anos, o paciente estava na diálise, perdia visão e assim por diante. Então hoje nós estamos vendo muitas complicações que não se via no passado. Então, por que esse paciente tem diarreia? Veja, porque ele tem neuropatia autonômica. Recordando para vocês, neuropatia autonômica é aquela que existe comprometimento da inervação dos órgãos. No caso do estômago, do intestino. Você, quando acaba de se alimentar, você tem um peristaltismo para pegar aquele alimento e caminhar pelo duodeno, pelo jejum, pelo íleo e assim por diante. Esse paciente que tem gastroparesia, ou seja, tem acometimento da inervação nesses órgãos, o alimento não anda, não caminha, ele fica parado. E tudo que fica parado naquele local muito tempo prolifera bactérias, e essas bactérias acabam desdobrando os sais biliares e evitando que se formem micelas de gordura para ser absorvida. Então o paciente tem uma esteatorreia. Além disso, esse sal biliar, ele vai ao cólon, ele impede a absorção de água, muito pelo contrário, existe secreção de água no cólon e aí persiste a diarreia. Às vezes o paciente passa depois uma semana muito bem. Então, às vezes, nesses casos, a terapêutica se faz com antibióticos de largo espectro, tipo sulfa, bactrim ou ciprofloxacina e assim por diante. E a queimação dos membros inferiores, vocês sabem, o nervo, a fisiopatologia de acometimento do nervo, de todos eles, elas são duas explicações: isquemia endoneural e a hiperglicemia fazendo formação de grande quantidade de radicais livres que também ajudam a lesar os nervos, e daí os sintomas de queimação, de pinicação, que impede um sono tranquilo dos nossos pacientes. Veja que é um paciente que não é gordo, não é magro, tem um IMC de 24,8, mas observe, prestem bem atenção, quem estiver cansado do trabalho agora, dá uma acordada, porque isso é importante. Veja que deitado, esse paciente tem uma pressão de 150 por 110 e o pulso de 96. Veja que quando ele senta na cama, depois de 2 minutos, eu meço a pressão, tem 110 por 70 e o pulso é 96 também. Quando ele fica em pé, a pressão desse senhor caía para 80 por 40. E o pulso não se alterou. Normalmente, quando você fica em pé, o seu pulso aumenta de 5 a 10 batimentos por minuto naquele momento. E esse paciente não está acontecendo isso. Ou seja, confirma hipotensão ortostática, que nada mais é do que a queda de 20 milímetros na pressão sistólica e a queda de 10 milímetros na pressão diastólica. Confirma hipotensão postural,
como uma complicação da neuropatia autonômica apresentada por esse paciente. O paciente está descorado e tem edema periorbitário e facial. Eu já vou respondendo para vocês, tá? E se nos próximos questionamentos, essas perguntas estiverem lá, eu já falei, nós vamos em frente. Presta bem atenção, olha bem para mim. O rim tem 4 funções. 4. Quais são as 4 funções do rim? O rim tem a função de fazer o equilíbrio da água, dos eletrólitos, fabricar hormônios como a eritropoietina e eliminar escórias como os ácidos orgânicos e a ureia. No momento que a minha taxa de filtração glomerular ela cai muito, o que acontece? Eu não faço o equilíbrio da água. Eu fico com hipervolemia. Eu ajudo a ter hipertensão capilar pulmonar, ajudo a ter insuficiência cardíaca. Eu não elimino as escórias, ureia, ácidos orgânicos, isso fica retido no nosso corpo. Eu não fabrico uma proteína chamada eritropoietina, que é fabricada no túbulo renal. Eu fico anêmico por causa disso, porque a eritropoietina é um estimulante da fabricação de glóbulos na medula óssea, tá? E eu não elimino o hidrogênio com tranquilidade, e eu faço hiperpotassemia com facilidade, e às vezes tenho que até intervir terapeuticamente. Muito bem, então explica a anemia dele e o edema por causa da diminuição da taxa de filtração glomerular. As bulhas estão hipofonéticas e tem água no pulmão. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse caso? Por que esse senhor está apresentando um derrame no pulmão? 2 possibilidades. Ou ele tem uma insuficiência cardíaca, que para ele ter um derrame pleural por insuficiência cardíaca, precisa ser uma grande insuficiência cardíaca. Não parece, porque ele tem apenas dispneus grandes esforços. Mas existe uma outra explicação para isso. Pode ser que esse nosso paciente ele está perdendo proteína, começa com microalbuminúria, e depois ele pode ir para macroalbuminúria, pode perder muita proteína na urina, e isso faz com que haja uma diminuição da albumina plasmática, diminui a pressão colóide osmótica, e isso promove uma anasarca, tá certo? Derrame pleural, eventualmente ascite, até porque não derrame pericárdico, por isso as bolhas hipofonéticas. O fígado está aumentado, provavelmente por gordura, por esteatose. Ele tem um pulso pedioso tibial posterior diminuído bilateralmente. Tá? Edema de membros inferiores. Existe uma lesão ulcerada na planta do pé esquerdo, que é um paciente que tem uma sensibilidade diminuída, e ele vai pisando, às vezes pisa numa pedra quando anda descalço, ou mesmo num cigarro aceso, não sente, e acaba com uma certa frequência, alguns pacientes, depois de muitos anos de diabetes e neuropatia periférica, acabam fazendo ulceração na planta do pé. Bom, aqui eu já expliquei para vocês como caracterizar a hipotensão, expliquei a anemia e o edema, e os diagnósticos poderiam ser o derrame pleural, tudo isso foi explicado para vocês. Vamos aos exames laboratoriais. Então, acompanha comigo, pessoal. Veja bem, veja se vocês estranham alguma coisa. Esse paciente tem 9,8 de gramas de hemoglobina, portanto, ele tem uma anemia. Por que ele tem uma anemia? Porque ele tem pouca eritropoietina. Por quê? Porque a taxa de filtração glomerular dele está muito baixa. A glicemia de jejum dele é também tendendo à hipoglicemia. Lembra que eu expliquei para vocês, quando eu estava lendo o caso, que na medida que o paciente, décadas de diabetes, pode acometer a retina, o rim e os nervos, nós perdemos, mesmo sem comorbidades, meio ml minuto por ano. Mas um paciente hipertenso, diabético, pode perder 2, 3 ml minuto por ano, não é? Então, isso, na medida em que eu diminuo a taxa de filtração glomerular, essa meia-vida da insulina aumenta muito, né? E as hipoglicemias podem ocorrer. Veja que a creatinina está 3. O que significa isso? Significa que o normal até 1,3, veja,
e a ureia está 130. Nunca se baseie na creatinina para caracterizar uma taxa de filtração glomerular diminuída. Por quê? Eu posso ter 2 pacientes com a mesma creatinina e com taxa de filtração glomerular, ou seja, clearances muito diferentes. Por isso, hoje nós temos aplicativos no celular, você baixa da internet, nós usamos aí o CKD App, né? Você coloca a creatinina, a idade do paciente, a raça e o sexo, já sai quanto é o clearance de creatinina. Veja que o nosso paciente tem 20 ml por minuto apenas de clearance, quando na verdade, vocês que são crianças ainda, têm 100 ml por minuto. Então, o nosso paciente ele está bem deficiente, não ainda em níveis de diálise, que é abaixo de 15 ml por minuto, mas está com a função renal bem rebaixada. Consequência disso, ele faz um pouco de hiperpotassemia, porém ainda não preocupante, não temos que utilizar mecanismos de diminuir o potássio. Sódio normal. Por que o cálcio ionizado está baixo? Por que está baixo? Veja, porque, na verdade, a absorção de cálcio se faz com a hidroxilação da vitamina D. Sem a vitamina D, não há absorção de cálcio. Então, o que acontece? A vitamina D é 25 hidroxilada no fígado e 1,25 no rim. Então, essa hidroxilação 1,25 é no rim. Como a taxa de função renal está muito caída, eu não tenho vitamina D adequadamente. A absorção do cálcio fica prejudicada, como vocês estão vendo aqui, né? Uma absorção de cálcio 1,02, quando o normal de 1,11 é 1,30. E o PTH, o paratormônio, que é o hormônio que regula o cálcio, evidentemente deve estar alto, nós vamos ver no próximo diapositivo, e é o que é esperado, que esse paratormônio esteja alto. E na insuficiência renal, ele sempre permanece no nível de taxa de filtração glomerular, sempre acima do normal, às vezes o dobro, às vezes o triplo, e fica muito difícil diminuir, não é? Albumina plasmática 2,2, vejam que provavelmente no exame de urina já se observa uma proteinúria de 2 cruzes, e a proteinúria de 24 horas, 2,8 gramas. Veja que é uma quantidade de proteína em 24 horas muito grande. Então, o derrame pleural, talvez o derrame pericárdio, tudo isso se deve à hipoalbuminemia, que diminui a pressão coloidosmótica, e com isso se faz anasarca, edema. Eu repito, não é todo paciente que vocês vão ter no consultório que vão ter todas essas complicações, né? Esse é um paciente que foi tratado aí com muitos anos atrás e que a gente não tinha todos os recursos que temos hoje. TGP, ou AST 68, o normal até 41, é explicado fundamentalmente paciente que já teve 2 internações por cetoacidose, tem esteatose hepática e por isso tem a TGP aumentada. E o PTH, como esperado, com aquele cálcio muito baixo, é de 96, né? Então vocês vejam que está bem aumentado em relação ao que é considerado normal. Agora, por que o colesterol tão alto nesse paciente? Veja, isso acontece muito em síndrome nefrótica. Toda vez que você perde muitas proteínas, há uma tendência, quando começa a perder proteína na urina, a se fabricar proteína pelo fígado. E aí se fabrica muito colesterol, muito fator de coagulação. Por isso, os pacientes que são portadores de síndrome nefrótica, muitas vezes, eles são pacientes com hipercoagulabilidade. Não raramente podem fazer até embolia pulmonar, tá bom? O tempo de protrombina aqui é normal, mostrando que o fígado está legal. E o ProBNP, o que é o ProBNP? É, na verdade, um peptídeo fabricado nas câmaras ventriculares que, de acordo com a pressão dentro do ventrículo, está aumentado nos casos de insuficiência cardíaca. E veja que o ProBNP dele está 420. Normal até 227, mostrando que a nossa hipótese de provável insuficiência cardíaca
é muito provável e confirmado pelo ProBNP. Existe o ProBNP e o BNP. É questão de meia-vida. O ProBNP tem uma vida de 120 minutos e o BNP é apenas uma vida de 20 minutos. Eu sempre procuro pedir o ProBNP por causa da meia-vida maior. Muito bem, isso aqui é o penúltimo diapositivo, né? Mostrando, o último é só a despedida, viu, pessoal? Eu tenho aqui, como que eu faço o tratamento daquela hipotensão postural? Como foi que eu agi naquele paciente que não conseguia mais trabalhar porque a pressão dele era tão baixa que ele caía no chão? Primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar uma obra perto da sua casa, ou então você vai lá num local onde está havendo uma construção e pega 2 tijolos, coloca eleva a cama em 20 graus, 30 graus, porque quando você levanta, primeiro levantar em etapas, não pode levantar rápido. Você está deitado, você sente e fica em pé. Mas depois você põe 2 tijolos lá na cabeceira da cama e eleva um pouco a cabeceira da cama, porque fazendo isso, você vai ver que você diminui a pressão arterial. Vocês viram que deitado ele tinha mais de 16. Depois, quando sentou, praticamente normalizou. Quando ficou em pé, caiu para 80, para 40. Então, levantar em etapas, elevar a cabeceira da cama. Usar meia elástica é fundamental. E essa meia elástica precisa ser só na perna? Não, até a barriga. É uma meia elástica que vem até aqui em cima e fica comprimindo, né, para que, evidentemente, ele não deixa da vasodilatação. Você vai pedir para o nosso paciente fazer refeições fracionadas. E por que refeições fracionadas? Porque quando você come muito, tem vasodilatação esplâncnica, e essa vasodilatação esplâncnica baixa mais ainda a pressão. Tá? Então você vai repartir as refeições em pequenas refeições. Café após as refeições é muito bom. Por quê? Porque o café, uma xícara de café tem 100 miligramas de cafeína, e essa cafeína, ela bloqueia a ação de uma substância que é liberada toda vez que nós acabamos de almoçar ou de jantar, que é a adenosina. O que a adenosina faz? Ela dá vasodilatação nos vasos esplâncnicos, quer dizer, a pressão cai. É por isso que a gente almoça e fica meio esquisito. Então, cada xícara de café tem 100 miligramas. Toma 2 xicrinhas de café, no caso dele. Nós aqui que não temos hipotensão postural, pode tomar uma xícara de café, que está ótimo. Se tudo isso não resolver, você vai usar um potente retentor de sal, que é o Florinete, 0,1 miligramas. Você vai tomar um comprimido das 8 às 16. Por que às 16? Por que não às 20 horas? Porque retém sal e ele é hipertenso quando vai dormir. Então, ele faz às 16 horas e não pode deitar durante o dia. Tem que ficar em pé, porque quando ele for dormir às 11 horas da noite, já passou o efeito do Florinef, e aí ele pode dormir mais tranquilo. Muito bem. Eu fico à disposição para as perguntas. Eu vou interromper o meu compartilhamento e me colocar à disposição de vocês para perguntas, né? Marcinha, vê se tem perguntas do pessoal aí. Ou o caso foi tão difícil que Doutor Orsini, este caso é um compêndio de clínica médica. Não, é verdade, é isso mesmo, não tenha dúvida. E eu não me deixaram nem molhar o bico, Marcinha, porque se me deixam molhar o bico aqui, eu fico falando 3 horas. Então, eu só falei o mega essencial, né? Isso. Então, mas se tiver... Vamos lá, vamos deixar o pessoal perguntar. Vocês podem ir encaminhando as suas perguntas aqui no chat, no Q&A, e nós vamos aproveitando o conhecimento do Dr. Orsini e vou fazer aqui uma pergunta da doutora Maria del Rosário, que está nos brindando com a sua presença. Dr. Orsini, como é o mecanismo fisiopatológico da hipotensão postural que esse paciente apresenta? Sim. Muito bom. Bom, primeiro, pergunta de uma
grande clínica, grande médica, doutora Del Rosário, admirável pessoa e médica, né? Vou responder. Marcinha, eu vou te pedir um favor. Pois Não não. sei se você vai poder fazer. Você pode ficar em pé um pouquinho? Aí onde você está? Eu posso. Deixa eu ver se. Então vamos lá. Fique em pé. Isso. Agora eu vou te perguntar. Você está sentindo bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Você está com tontura? Não, Está sentindo escurecer a vista? não. Ótimo. Muito obrigado, Marcinha. Pode sentar. Olha aqui, ó. Olha que coisa espetacular que a gente não valoriza. Você levantou, não sentiu nada, não caiu. Você, em termos de vasos comunicantes, quando você fica em pé, veja, o sangue devia vir tudo para baixo. E você devia ter tontura, escurecer a vista. Por que não aconteceu nada? Porque você é uma pessoa extremamente saudável. E por que você é saudável? O que aconteceu quando você ficou em pé? Olha o que aconteceu. Quando você ficou em pé, o seu barorreceptor, que é uma estrutura que tem aqui no pescoço, ele detectou milésimos de pressão e já avisou o seu cérebro que ativou o sistema nervoso simpático, que imediatamente deu vasoconstrição periférica e que liberou o sistema rímel-angiotensina-aldosterona. E graças a isso, você levantou de uma maneira espetacular, sem sentir absolutamente nada. Parabéns, valorize isso. Valorize isso porque isso mostra saúde, mostra que o seu barorreceptor é perfeito. E por que o nosso paciente, a pressão caía? Porque ele tem 68 anos, mas a artéria dele tem 90. Então, quando ele levanta, com o diabetes que ele tem, o barorreceptor dele está totalmente fora de contexto, está alterado, e por isso ele tem essa hipotensão postural. Então, acho que essa é a explicação fisiopatológica, que você tem um barorreceptor perfeito, que imediatamente, sentindo a queda da pressão arterial, estimula o seu cérebro a ativar o sistema nervoso simpático, constrictar perifericamente, liberar o sistema amiloangiotensina-aldosterona em fração de segundos. E você levantou, não está nem aí, não está sentindo tontura, não escureceu a vista e está aí sorridente olhando para mim. O que mostra que você é extremamente saudável e que o seu mecanismo de barorreceptor é muitíssimo bom. E meu barorreceptor é mais jovem do que eu. Muito mais, pelo amor de Deus. Seu barorreceptor é de 20 anos, 25. E a doutora Daniela fala assim, não só um compêndio de clínica médica, mas uma aula e tanto de clínica médica como todas as exposições desse professor. Ah, que bom, que bom. Muito obrigado, Daniela. Uma outra pergunta do Dr. Gringe. Que outras condições que não o diabetes poderia aumentar a excreção urinária de albumina? Tá. Olha, veja bem, isso é uma outra coisa interessante, porque você sabe que, na verdade, a perda proteica, a perda de microalbuminúria, é a primeira manifestação laboratorial de acometimento do rim pelo diabetes é a microalbuminúria. Por quê? Porque essa hiperglicemia, ela acaba, evidentemente, acaba formando produtos finais de glicação avançada, ativação de macrófagos, fabricação de citocinas, espessamento de membrana basal capilar, né? Aumenta o mesângio renal e isso dá um aumento da pressão capilar glomerular. E aí você começa a perder proteína na urina. Quando você começa a perder proteína na urina, é sinal de que, teoricamente, você tem já um acometimento renal. No entanto, é muito importante também que nós saibamos que quando você tem uma febre muito alta,
ou quando você vai fazer um exercício e vai correr na pista, no Ibirapuera, aqui em São Paulo, ou vai numa pista de corrida, você vai ao seu clube e corre, o que acontece? Você pode perder também proteína. Então, não quer dizer que o seu diabetes lesou o seu rim. Então, nós temos que afastar hematúria, temos que afastar febre alta, temos que afastar uma situação pós-exercício e temos que afastar uma infecção urinária, ver se esse paciente tem desúria, polaciúria, que pode também aparecer proteína na urina nesta situação. Entendeu? Ok, doutor Orsini, esse paciente tinha uma proteinúria alta, que seria responsável pelo edema, pelo derrame pleural, Sim, inclusive? não tenha dúvida. O fato dele perder proteína não é tão comum o paciente perder tanta proteína, mas você viu que ele perdeu muita proteína, realmente. Essa hipoalbuminemia que o paciente tem é o causador dessa nasarca, do edema, talvez até um derrame pericárdio. Você viu que as bulhas foram hipofonéticas? Precisaria fazer aí um eco, tudo. Até a CIT, eventualmente, não está excluído. Então, uma hipoalbuminemia não é um paciente grave. Eu peço que vocês não imaginem que todos os seus pacientes vão evoluir dessa maneira, por favor. Tá? Ok, obrigada, doutor Orsini. Um colega que aqui não tem o nome pergunta o seguinte: teria alguma medicação para usar para minimizar os sintomas gastrointestinais quando acontece o acometimento do parasimpático, como distensão abdominal, inapetência, gases? Sim, é claro. Os pacientes diabéticos é muito comum essa queixa, né? E o parasimpático, o simpático depois. No coração, quando lesa o parasimpático, predomina o simpático, a pessoa fica taquicárdica. Fica com 85, 90 batimentos por minuto. No aparelho digestivo é muito comum, o paciente entra e fala, doutor, eu como, fica empachado. Muito. E aí você tem duas opções. Primeiro, dividir melhor as refeições. Segundo, você tem duas medicações que podem acelerar o peristaltismo. Você tem a metoclopramida, que é o Plasil, tá? Mas você tem uma medicação melhor do que a metoclopramida, que pode dar, inclusive, aumento de prolactina, etc. Você tem o domperidone. Essa é a medicação que deve ser usada. Bom, aqui não tem nada demais, porque um dos nomes comerciais usados é aquele Motilium, 10 miligramas, que nós fazemos essa medicação e aumentamos o peristaltismo. O paciente fala, doutor, melhorei. Por quê? Porque antes de começar a comer, 10 minutos, 5 minutos antes, a pessoa toma o domperidona, de 10 miligramas, e olha, melhora muito. Tanto no almoço como no jantar. É o que podemos fazer. Dividir muito mais as refeições, e essa medicação é a melhor. Melhor do que o próprio metoclopramida, que é o Plasil, como vocês sabem. Obrigada, doutor Orsini. Uma outra pergunta. Qual outra doença pode apresentar a lesão ulcerada na planta do pé, semelhante ao que o paciente apresentou, o pé diabético? Né? Uma coisa que é interessante, foi bom até que essa pergunta surgiu, porque eu tinha um amigo meu, que era o professor titular da cardiologia, e ele tinha uma fazenda. E chegava lá na fazenda e tinha o que apresentava a todas as pessoas que trabalhavam na fazenda dele. E um rapaz lá veio e estava com a mão caída, assim. Vocês estão vendo a minha mão aí no vídeo? Então, né? Então, que ficava com a mão caída. Ele falou assim, poxa, e aí, por favor, o que você acha que ele tem? Ninguém sabia o que ele tinha. Ninguém sabia. Ele falou, quer saber, eu vou dar uma B12 para ele, e na semana que vem eu volto. Voltou na semana que vem o rapaz de novo. Como é que está a mão? Continua caída. Meu Deus do céu. O que está? Na terceira vez, na quarta vez, só para resumir o caso. Aí chegou o administrador e falou, ó, seu fulano, que era o professor, né? Ó, tem um tal de seu Zé aí, um farmacêutico, o senhor vai à direita, vira reto, passa uma igrejinha e tal. Ele costuma, viu, ser bom aqui na região, viu? Aí o cara, professor titular, o médico, ele falou, eu levar ele no seu Zé? Ah, você tá brincando. Pensou com ele, né? Falou, eu vou dar outra vitamina para ele.
e foi embora para São Paulo. Falou, quer saber, eu não vou nem para a fazenda agora, vou demorar uns 20 dias. Voltou 20 dias depois, com a mão do mesmo jeito. Aí ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí aceitou, falou, vou levar ele nesse seu Zé aí. Pegou, botou ele na caminhonete, isso é fato real. Botou na caminhonete, foi lá no seu Zé, o seu Zé já cabelo grisalho, avental bem sujão, aquele que o cara usa 1 ano e meio, né? Pegou o braço do cidadão, pegou aqui assim, pegou aqui no cotovelo, pegou no outro, no interiorzão aqui de São Paulo, e falou assim, doutor, eu já sei o que esse caboclo tem. Aí eu, rapaz, o que é isso? Só falta o cara acertar. E o professor, não vou acreditar. Né? O que ele tem? Ele é morfético, doutor. O quê? Morfético? Bom, não sei se vocês sabem o que é morfético, quem estiver assistindo a live, mas o morfético antigamente era a pessoa que tinha lepra, o leproso. Era um problema, né? Vocês todos jovens aí, talvez não. Morfético, quer saber? Eu vou levar ele para a escola paulista, vou internar ele na Moleque Feito Só. Chegou lá, colheu o material do nariz, confirmou. Era o que ele tinha falado. Por quê? O tal do seu Zé estava acostumado na região, ele tinha um espessamento do nervo cubital aqui, ó. Na hora ele pegou, e na região tinha muito disso, ele falou, morfético, total, entendeu? Então, primeira coisa, além de medicina, nunca despreze ninguém, porque um dia ele pode te surpreender. Foi o caso do seu Zé. Doutor Orsini, nós temos aqui vários parabéns do seu caso e é uma delícia escutar o senhor dar uma aula e explicar, mas aqui nós temos por causa da hora, vou fazer a última pergunta da doutora Daniela, que seria o seguinte: o que usar para minimizar os sintomas da polineuropatia diabética? Muito bom. Bom, em primeiro lugar aqui, o Luiz Felipe, a Daniela, os participantes anônimos, um forte abraço para vocês. Né? E vamos para a pergunta da Daniela? Doutora Daniela. Doutora Daniela. Bom, olha, como é que você faz? Neuropatia diabética é impressionante. É uma coisa que você pega desde neuropatia diabética simples, quando você não consegue ver a sensibilidade, né? Direito, até casos onde a pessoa não consegue dormir. Eu já peguei casos onde a pessoa fala, doutor, o senhor me tira essa dor porque eu vou fazer besteira. Então, é aquilo que eu falo para você, o acometimento do nervo se dá por isquemia endoneural e por ação de radicais livres no nervo. Tá? E aí, o que acontece? A melhor medicação que tem, primeiro, é estabilizar o diabetes. Número 1, estabiliza o diabetes da pessoa. Número 2, por incrível que pareça, tem vários antidepressivos, mas a gente está tendo resultados brilhantes com a duloxetina. A duloxetina, se você for ler a bula, é um antidepressivo, mas que tem ação em algia e funciona maravilhosamente bem. Você pode começar com 30 miligramas, tá? E depois de um certo tempo, chegar até 60 miligramas. É magnífico, é muito bom. É a primeira medicação que você pode tentar. Se isso não resolver, você pode usar um tipo de uma medicação anticonvulsivante, a gabapentina, também na dose de 300 miligramas. Começa com um comprimido de 8 em 8 horas e assim por diante. Mas tem casos que nós precisamos utilizar derivados até de morfina, às vezes, o tramadol primeiro, né? E depois até esse tipo de droga mais forte. Então, no resumo da ópera, coloca o diabetes no lugar. Eu tenho ótimos resultados com antidepressivo tipo duloxetina com função álgica. Pode associar até com a gabapentina, em casos excepcionais até, eles mandam encaminhar para a clínica de dor, mas pode usar o oxicodona, que é um derivado, às vezes, que a gente evita de usar, mas às vezes sentir dor não é fácil. Tá? Doutor Orsini, muito obrigada. Todo mundo aqui, acho que todos os participantes ficariam aqui mais 1 hora ou mais ouvindo o senhor contar
as histórias e falar também do diabetes e falar de nutrologia, seria um prazer, mas nós temos que, infelizmente, encerrar. Depois, nós vamos fazer o seguinte, Marcinha, será que eu posso só contar um caso? Dura 2 minutos. Com certeza. Pede a ordem para o Thales lá. Thales, nós pedimos ordem. A ordem já está dada. Eu vou te falar um caso que eu tive. Isso. É um caso incrível. Você sabe que todo churrasco que você vai, tem um cidadão que anda com pano de prato no ombro. Essa pessoa, ela come sempre por último. Sempre por último. Ela gosta, o prazer dela não é comer a carne, é servir a todos. Tá? Excepcionalmente, esse meu paciente era avô de uma aluna minha. Ele, depois de servir todo mundo, ele resolveu descansar. O carvão já tinha baixado e ele resolveu pegar um banquinho e esticou o pé. Só que ele tinha uma neuropatia com nenhuma sensibilidade na perna. Nada. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele ficou perto da churrasqueira e de vez em quando ele virava o pé, inclusive. Estava assando o pé dele, ele não percebeu. No dia seguinte, ele foi no meu consultório, chama bulose diabética, uma bolha enorme no dorso do pé. Então, por favor, quem tiver... Por causa do calor. Do calor, e ele não sentia. Uma bulose, demorou 4 meses para fechar aquilo. Então, são coisas simples. Pessoa idosa não gosta, às vezes, não tomar banho, meio difícil. Então, se lava lá as pás, lava o pé e tal, sempre põe a mão primeiro. Nunca vai pondo o pé, porque você pode se deparar com uma situação dessa. Obrigado, pessoal. Thales e Marcinha, obrigado por você me dar os 2 minutos. Doutora Aline, muito obrigada pelo seu comentário. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau a todos. Obrigada. Tchau.